havia um número que parecia impossível de pronunciar em voz alta em maio de 1945. 47 divisões. Essa era a força que deveria cruzar a frente soviética ao amanhecer do dia 1º de julho, nas proximidades de Dresden, para romper as linhas do Exército Vermelho e empurrá-lo além do Oder. 47 divisões britânicas e americanas, 10 divisões polonesas nas flancos, e atrás de todas elas, 100.000 soldados alemães da Wehrmacht, tirados dos campos de prisioneiros onde haviam sido internados apenas semanas antes, rearmados com seu próprio equipamento armazenado em depósitos em Schleswig-Holstein e lançados de volta ao combate, desta vez contra Stalin. O plano tinha nome: Operation Unthinkable, o impensável. O documento que o continha, 43 páginas datilografadas com correções à mão nas margens, chegou à mesa de Winston Churchill em Downing Street no dia 22 de maio de 1945. 2 semanas depois de as bandeiras soviéticas terem tremulado sobre as ruínas do Reichstag, 5 dias antes de Churchill discursar no parlamento celebrando a vitória aliada sobre o fascismo. O envelope estava marcado Top Secret. O destinatário era literalmente um único homem. Os autores coletivos eram os chefes do Estado-Maior Conjunto Britânico, e o conteúdo era essa avaliação fria e profissional de como iniciar uma terceira guerra mundial, quando a segunda ainda não havia esfriado. Esse documento permaneceu classificado por 53 anos. Só veio a público em 1998, quando os arquivos nacionais britânicos o catalogaram como C-AB 120/691 e o colocaram à disposição do público. Qualquer leitor pode solicitá-lo hoje na sala de consulta de Kew, a oeste de Londres. Quase ninguém o faz. Está escrito no tom burocrático característico dos relatórios militares britânicos daquele período, com tabelas de forças inimigas nos anexos, mapas em anexo, estimativas logísticas calculadas em detalhe. E essa frieza administrativa é, provavelmente, o que o torna mais perturbador. Porque o que descreve com a mesma economia verbal com que se descreveria um exercício de Estado Maior é o plano para atacar o aliado que acabara de sacrificar 27 milhões de vidas para derrotar Hitler. Para entender como se chegou àquele momento, é preciso reconstruir os homens que estiveram por trás do documento, porque a Operation Unthinkable não foi o produto de uma paranoia coletiva nem de uma histeria anticomunista genérica. Foi a decisão deliberada de 3 ou 4 homens específicos, com biografias concretas, com ideias moldadas por décadas de experiência política e militar e com um nível real de autoridade sobre o destino de milhões. Winston Leonard Spencer Churchill tinha 70 anos naquela primavera. Havia nascido em 30 de novembro de 1874 no Palácio de Blenheim, filho de Lord Randolph Churchill e da americana Jenny Jerome. Seu antissovietismo não era uma reação de 1945. Tinha raízes que remontavam ao inverno de 1918, quando, como ministro de munições do governo de Lloyd George, defendera a intervenção militar aliada contra os bolcheviques na Guerra Civil Russa. Em seu gabinete no número 10 de Downing Street, ele ainda guardava numa gaveta recortes de jornais daquela campanha. Estrangular o bolchevismo no berço, havia escrito então. A frase tinha 27 anos em 1945, mas a convicção continuava intacta. Ele trabalhava habitualmente de pijama nas primeiras horas do dia, ditando memorandos a uma secretária estenógrafa, enquanto fumava um dos charutos cubanos Romeo e Julieta, que consumia à razão de 8 ou 10 por dia. Naquele horário, com um uísque com soda permanentemente ao alcance da mão, assinou muitas das instruções que levaram ao plano Unthinkable. O homem que precisava conter seus impulsos era o marechal de campo Alan Francis Brooke, primeiro visconde Alan Brooke, chefe do Estado-Maior Imperial desde dezembro de 1941. Brooke era norte-irlandês, protestante do Ulster, ornitólogo amador apaixonado, pai de família devotado que durante toda a guerra manteve um diário pessoal proibido pelo regulamento militar. Esse diário, publicado com censura parcial em 1957 e completo em 2001, constitui hoje uma das fontes mais valiosas sobre o funcionamento real do alto comando britânico. Na entrada de 24 de maio de 1945, 2 dias depois de receber o relatório de seus planejadores sobre o Unthinkable, Brooke escreveu uma frase que resume o espírito daqueles dias melhor do que qualquer análise posterior.
A ideia, anotou, é claro que é absolutamente fantástica, e as probabilidades são certamente contra nós. O adjetivo que escolheu, fantástica, em seu sentido antigo de irreal, impossível, produto de uma imaginação desordenada, captava algo que os relatórios oficiais não conseguiam capturar. O impensável não era apenas estrategicamente inviável, era num nível mais profundo, uma ofensa contra o próprio sentido do que acabara de ocorrer. Mas Brooke era um oficial de carreira. Havia servido ao primeiro-ministro por 3 anos e meio de conferências maratonas, voos transcontinentais e noites sem dormir. Aprendera a domesticar os impulsos mais extravagantes de Churchill, sem confrontá-lo abertamente, operando a partir da posição do técnico que diz sim, mas... Quando Churchill ordenou em 8 de maio, o próprio dia da vitória na Europa, que os planejadores estudassem uma ofensiva contra a União Soviética, Brooke não protestou. Transmitiu a ordem ao Joint Planning Staff e esperou. O Joint Planning Staff era uma instituição relativamente pequena, um núcleo de oficiais das 3 forças, Exército, Marinha e Força Aérea, com experiência em planejamento operacional, que trabalhava no porão do edifício do Gabinete de Guerra na King Charles Street. O diretor da equipe do Exército em maio de 1945 era o general de divisão Gordon Macmillan. O trabalho diário cabia a oficiais de posto médio, majores e tenentes-coronéis, que tinham de datilografar seus relatórios em papel oficial, com cópia a carbono para os 3 chefes de Estado-Maior. Um deles, anos depois, recordaria numa entrevista arquivada o que sentiu ao receber a instrução no dia 9 de maio. Achei que era um erro, disse. Me perguntei literalmente se alguém havia confundido os nomes dos países no memorando de Downing Street. A instrução ordenava examinar como impor à Rússia a vontade dos Estados Unidos e do Império Britânico. A palavra Rússia não tinha precedente em nenhuma ordem recente do Gabinete de Guerra, exceto para se referir a ações conjuntas. O trabalho levou 13 dias. O que a equipe do JPS teve de fazer durante essas 2 semanas foi calcular, com a precisão que só militares profissionais conseguem produzir quando descrevem operações para matar milhões de pessoas, a viabilidade matemática de romper por surpresa à frente de um aliado. Partiram de uma premissa dada por Churchill. O objetivo seria impor à União Soviética um tratamento justo para a Polônia, embora o memorando acrescentasse uma frase cuja ambiguidade traía a ambição real do plano. Isso não necessariamente limitaria o compromisso militar. Traduzindo, a operação poderia ser estendida tanto quanto fosse necessário. A Polônia era a ferida, era sempre a ferida. A Grã-Bretanha entrara na guerra em 3 de setembro de 1939 para defender a independência polonesa. 6 anos depois, com mais de 6 milhões de poloneses mortos. Com Varsóvia reduzida a escombros e mais de 200 mil soldados poloneses combatendo no Ocidente sob comando aliado, a realidade política era outra. Stalin instalara em Lublin um governo fantoche, enquanto os líderes da resistência polonesa legítima desapareciam um a um, sequestrados pelo NKVD, julgados em processos encenados, fuzilados em florestas. O Acordo de Yalta prometera eleições livres na Polônia. Em maio de 1945, era óbvio que essas eleições jamais se realizariam nos termos prometidos. Um soldado do 2º Corpo Polonês, do general Anders, veterano de Monte Cassino e da campanha italiana, escreveu naqueles dias à sua família uma carta que, anos depois, seria guardada nos arquivos do Instituto Sikorsky em Londres. Ele nunca a enviaria, porque toda a sua família havia morrido na ocupação alemã da Polônia, mas a escreveu mesmo assim. Dizia, em essência, uma única coisa. Tínhamos entendido que combatíamos para voltar. Agora compreendemos que não há um lugar para onde voltar, porque o país ao qual voltaríamos não existe mais. Essa pergunta, não pronunciada, mas onipresente nos quartéis dos exilados poloneses na Itália e na Escócia, era a que Churchill acreditava estar respondendo quando ordenou que o ataque fosse estudado. O problema, porém, era matemático. Em 1º de julho de 1945, segundo as próprias estimativas do JPS, o Exército Vermelho na Europa contaria com aproximadamente 7 milhões de homens, dos quais 6 milhões estariam concentrados no teatro ocidental. A isso se somavam 500 mil de tropas do NKVD, forças de segurança interna soviéticas equipadas como unidades de infantaria. A soma dava aproximadamente 170 divisões soviéticas, contra as 47 divisões aliadas previstas para o golpe inicial.
A superioridade russa em infantaria era de 4-1, em blindados de 2-1. O relatório de 22 de maio resumia isso com uma economia de palavras que gelava o sangue. O equilíbrio de forças na Europa Central, onde os russos gozavam de uma superioridade aproximada de 3-1, tornava extremamente improvável que os aliados pudessem alcançar uma vitória completa e decisiva na área nas circunstâncias atuais. Havia mais. Os planejadores reconheciam que, embora a organização aliada fosse superior, o equipamento ligeiramente melhor e a moral mais elevada, os soviéticos haviam se mostrado adversários formidáveis. Tinham comandantes que aprenderam a fazer a guerra em grande escala ao custo de milhões de baixas. Zhukov, Konev, Rokossovsky, homens que saíam desse aprendizado provavelmente como os melhores operadores de guerra combinada do planeta naquele momento. Apenas 1/3 de suas divisões era de primeira qualidade, observava o documento. As outras eram consideravelmente inferiores e com mobilidade abaixo do padrão aliado. Mas mesmo esse terço, umas 60 divisões de elite com experiência acumulada de Moscou a Berlim, superava amplamente tudo o que o Ocidente poderia concentrar na frente em 6 semanas. A chave seria a surpresa, um golpe inicial devastador que rompesse a frente soviética antes que Stalin pudesse reagir. Mas mesmo esse sucesso inicial não garantia nada. Se os russos conseguissem se retirar em ordem, empregariam a mesma estratégia com a qual derrotaram os alemães. Retirada para o interior, aproveitamento das imensas distâncias do território e extensão das linhas de suprimento aliadas até o ponto de ruptura. Em 1941, lembrava o relatório com prosa seca, os alemães alcançaram Moscou, o Volga e o Cáucaso. A técnica soviética de evacuação industrial, combinada com o desenvolvimento de novos recursos e com a ajuda aliada, permitiu à URSS continuar combatendo. Não havia praticamente limite para essa profundidade que seria necessário penetrar em território russo para tornar impossível a resistência ulterior. Os próprios redatores do plano, obedientes a Churchill, mas honestos com seus cálculos, chegaram a uma conclusão brutal assinada pelo chefe do Estado-Maior do Exército em 9 de junho. Estaria fora de nosso poder alcançar um sucesso rápido, mas limitado, dizia o texto, e nos veríamos comprometidos numa guerra prolongada contra probabilidades desfavoráveis. Em outras palavras, se atacarem, vão perder. Ou, no melhor dos casos, tudo vai empacar num massacre interminável nas planícies polonesas. Churchill leu o documento e não desistiu. Em 10 de junho, 8 dias depois de receber o relatório, ordenou um segundo estudo, desta vez com um enfoque defensivo. Que medidas seriam necessárias para garantir a segurança das ilhas britânicas se os soviéticos, informados ou não do plano abortado, decidissem eles próprios lançar uma ofensiva para o oeste? Os planejadores, considerando cenários realistas, antecipavam que a Grã-Bretanha poderia enfrentar ataques maciços com foguetes. O espectro dos V-2 alemães, multiplicados pela capacidade industrial soviética, pairava sobre as previsões. Não havia defesa eficaz contra esse tipo de ameaça além do bombardeio estratégico. E o bombardeio estratégico, em maio de 1945, ainda não significava armas atômicas. Pelo menos não ainda. Enquanto Churchill insistia em Londres, do outro lado do canal e do Atlântico, um general americano expressava as mesmas ideias, com uma franqueza que faria seus superiores tremerem. George Smith Patton Jr. havia nascido em 11 de novembro de 1885 em San Gabriel, Califórnia, numa família da aristocracia militar sulista, reconstruída após a Guerra Civil. Estudara em West Point, onde levou 5 anos para se formar por dificuldades com matemática. Representou os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Estocolmo de 1912, na prova de pentatlo moderno, onde ficou em 5º lugar. Falava francês com fluência. Lia Xenofonte e César em traduções quase memorizadas. Acreditava literalmente na reencarnação e havia escrito poemas nos quais afirmava se lembrar de vidas anteriores, como legionário romano, cavaleiro normando e soldado de Napoleão. Era, em suma, um homem estranho mesmo dentro do espectro estranho do comando militar de sua época. Em maio de 1945, comandava o 3º Exército dos Estados Unidos, 500.000 de veteranos endurecidos em combate que havia conduzido das praias da Normandia até a Tchecoslováquia, num dos avanços mais espetaculares da história militar moderna. Patton dormia habitualmente 5 horas por dia.
Tomava café da manhã com ovos, bacon e 3 xícaras de café. Usava uniformes feitos sob medida em Londres com botas de equitação lustradas até refletir o rosto de quem as olhasse. No cinto carregava 2 revólveres com cabos de marfim, um Colt Single Action Army calibre .45, o outro um Smith & Wesson .357 Magnum. A lenda popular dizia que eram de cabo de madrepérola. Patton corrigia quem o dissesse. Só um cafetão de Nova Orleans usaria cabos de madrepérola, respondia. São de marfim. Esse era o homem que, em maio e junho de 1945, a partir de seu quartel-general em Bad Tölz, ao sul da Baviera, recomendava com veemência que o exército americano não fosse dissolvido com o fim do conflito europeu. Era preciso mantê-lo desdobrado, ativo, caso os comunistas ameaçassem transbordar sobre o resto da Europa. Quando um subsecretário de guerra americano lhe respondeu, horrorizado, que ele não compreendia a força do adversário, Patton foi explícito. Com o tipo de combate que eu poderia dar a eles, os russos seriam capazes de se defender talvez 5 dias, talvez uma semana. Depois, se você quiser Moscou, eu te entrego. Não era fanfarronice. Patton tinha números na cabeça. Calculava que seu terceiro exército sozinho, com pouquíssima ajuda adicional e com baixas reduzidas, poderia liquidar o que restasse das forças russas em 6 semanas. Os russos não têm mais força aérea, escrevia. Sua gasolina e suas munições estão baixas. Vi seus miseráveis comboios de suprimento, em sua maioria carroças puxadas por cavalos exaustos ou por bois. Alguns desses julgamentos eram acertados. A força aérea soviética havia sido severamente desgastada nos combates dos últimos meses. A logística vermelha sempre fora precária e se sustentava em boa medida com caminhões Studebaker, entregues pelo programa americano de Lend-Lease, que podia ser cortado em um dia. Outros julgamentos eram perigosamente otimistas. Ele subestimava a profundidade da reserva humana soviética. Subestimava a capacidade de adaptação do comando russo. Subestimava, acima de tudo, o fator tempo. A frase mais célebre de Patton naquelas semanas, filtrada através de cartas e memórias posteriores, combinava a visão estratégica com o nervo profético que o caracterizava. Um dia teremos de combatê-los, e vai nos custar 6 anos e 6 milhões de vidas. Comparado com a Guerra Fria real, que se estendeu por quase meio século e deixou dezenas de conflitos por procuração, com cifras acumuladas de baixas muito superiores, a estimativa de Patton parece até modesta. O general podia ser brutal, podia ser racista, podia ser politicamente indisciplinado. Cego ele não era, mas sua posição era insustentável dentro da estrutura de comando americana. Dwight Eisenhower, com quem Patton mantinha uma relação de tensão constante há 3 anos, era seu superior direto. George Marshall, de Washington, compartilhava a opinião de Eisenhower. Harry Truman, que sucedera a Roosevelt na Casa Branca em 12 de abril, queria se concentrar na Guerra do Pacífico e na reconversão econômica do pós-guerra. A última coisa que queria ouvir era a voz de um general excêntrico sugerindo que a guerra contra a URSS deveria continuar. Em setembro de 1945, numa coletiva de imprensa em Bad Tölz, Patton pronunciou a frase que encerrou sua carreira ativa. Perguntado por jornalistas sobre as políticas de desnazificação, respondeu que não via muita diferença entre nazistas e não nazistas. Não muito mais, acrescentou, do que entre democratas e republicanos lá em casa. Eisenhower o exonerou do comando do Terceiro Exército e o mandou para um escritório administrativo cuidar da coleta de arquivos do exército no sul da Alemanha. Um purgatório burocrático para o homem que havia chegado cavalgando até o Reno. Em 8 de junho de 1945, os chefes do Estado-Maior britânicos entregaram a Churchill as conclusões finais sobre o unthinkable. A resposta era inapelável. Um ataque aliado breve e contundente em direção à Polônia estava fadado ao fracasso operacional. Dada a superioridade numérica do Exército Vermelho, o único desfecho realista era a guerra total prolongada. E a guerra total prolongada, na ausência aminda do uso operacional de armamento atômico, era uma proposição com um horizonte de 5 ou 10 anos e dezenas de milhões de baixas adicionais. Churchill não podia ignorar o veredito de seus próprios oficiais profissionais, mas ainda tinha uma carta a jogar. Em 16 de julho de 1945, no deserto de Jornada del Muerto, no Novo México, os Estados Unidos detonaram com sucesso o primeiro dispositivo nuclear da história. O teste, com o codinome Trinity, liberou uma energia equivalente a 21 mil toneladas de TNT.
3 dias depois, Churchill, Truman e Stalin se reuniram em Potsdam, nos arredores de Berlim ocupada. Truman informou a Stalin com a naturalidade estudada de quem joga uma mão ganhadora, que os Estados Unidos haviam desenvolvido uma arma de poder em comum. Stalin, informado há meses por seus espiões atômicos, fingiu mau interesse e mudou de assunto. Churchill viu reabrir-se uma janela que acreditava fechada. Agora o Ocidente contava com uma vantagem tecnológica que, em mãos aliadas, poderia ao menos em teoria compensar a superioridade terrestre soviética. Ele argumentou em conversas reservadas que era o momento de forçar Stalin a ceder sobre a Polônia e a Europa Oriental. Usar, ainda que sem ameaçar abertamente, o peso dissuasório da nova arma. O problema era evidente. A bomba não era sua, era americana, e Truman não estava disposto a usar esse trunfo para renegociar o mapa europeu. E havia um segundo fator que Churchill não podia controlar. Enquanto Potsdam ainda corria, os britânicos foram às urnas. Em 26 de julho de 1945, os resultados foram conhecidos. O Partido Trabalhista de Clement Attlee havia obtido uma vitória esmagadora. 439 assentos contra 213 dos conservadores. O homem que conduzira a Grã-Bretanha pela Batalha da Inglaterra e pelo desembarque na Normandia, o símbolo vivo da resistência contra o fascismo, havia sido expulso de Downing Street por eleitores que, depois de 6 anos de bombas e racionamento, queriam moradia, emprego e serviços sociais, nada mais de aventuras militares. Attlee tomou posse e viajou a Potsdam para concluir as negociações. A Operation Unthinkable, o plano para atacar Stalin, foi arquivada numa gaveta do almirantado. Não seria mencionada publicamente pelos 53 anos seguintes. Há uma ironia histórica que a narrativa tradicional do século XX tende a suavizar. As mesmas multidões que haviam aclamado Churchill durante os anos mais sombrios o despediram com um chute eleitoral exatamente quando estava prestes a arrastar o país para outra guerra. Os historiadores costumam apresentar a derrota de Churchill em 1945 como um fenômeno de política interna. É isso mesmo? Mas foi também, sem que os eleitores provavelmente soubessem, uma das decisões políticas mais transcendentes do século. Um povo exausto votou para não prolongar um pesadelo cujos detalhes desconhecia. O destino de Patton foi mais sombrio. Em 9 de dezembro de 1945, o general viajava num Cadillac modelo 75 para um dia de caça a fazões nos arredores de Mannheim, na Alemanha ocupada. Às 11h45 da manhã, numa encruzilhada perto da parada ferroviária de Keffertal, um caminhão militar GMC de 2,5 toneladas virou abruptamente à esquerda e colidiu com o veículo de Patton. O general, que viajava no banco traseiro, foi arremessado contra a divisória de vidro interna do automóvel. Os demais ocupantes do veículo saíram praticamente ilesos. O motorista, o soldado Horace Woodring, tinha 19 anos e estava na Europa havia apenas 3 meses. Seu passageiro no banco da frente, o general de divisão Robert Gay, sofreu contusões leves. Patton, por sua vez, apresentava uma fratura das vértebras cervicais que o deixou paralisado do pescoço para baixo. Foi transferido para o Hospital Militar de Heidelberg, onde passou 12 dias agonizando, consciente e capaz de falar, mas incapaz de se mover. Em 21 de dezembro de 1945, um coágulo sanguíneo bloqueou uma artéria. Patton morreu aos 60 anos. O acidente foi classificado oficialmente como tal. No entanto, desde então, uma corrente de historiadores, jornalistas e biógrafos tem sustentado que as circunstâncias estão longe de ser claras. O motorista do caminhão, o cabo Robert Thompson, desapareceu após o incidente sem passar por uma investigação formal. Nunca foi interrogado sob juramento. O veículo de Patton, que deveria ter sido preservado como evidência, foi devolvido ao serviço sem exames forenses. O relatório médico completo da autópsia nunca foi divulgado. O próprio Woodring, o motorista, expressaria anos depois em entrevistas que achava estranho que o caminhão tivesse virado sem nenhum sinal, a uma velocidade que não correspondia ao tráfego daquela estrada. Não existe prova documental sólida de que a morte de Patton foi um assassinato. A historiografia séria rejeita majoritariamente essa hipótese. Mas a coincidência temporal é difícil de ignorar para quem a observa à luz do unthinkable. O general mais perigosamente crítico à União Soviética
o único com o prestígio militar e a vontade política para potencialmente reativar alguma versão do plano abandonado. O homem que havia anunciado publicamente que, ao retornar aos Estados Unidos, contaria tudo o que acontecia nos bastidores, morreu num acidente inusitadamente conveniente, menos de 6 meses após a capitulação alemã. Resta, porém, uma pergunta de fundo. Stalin soube da Operation Unthinkable. A resposta provável, embora não demonstrada com certeza documental, é que sim. Entre os informantes soviéticos em Londres estava Donald Maclean, um dos 5 de Cambridge, o grupo de espiões que durante mais de 2 décadas filtrou para Moscou os segredos mais sensíveis do establishment britânico. Maclean, como alto funcionário do Foreign Office, teria tido acesso plausível a documentos relacionados ao planejamento estratégico militar daquele período. O historiador John Erickson, da Universidade de Edimburgo, apontou um indício revelador. Em junho de 1945, poucas semanas antes da data hipotética de início do ataque aliado, o Marechal Georgy Zhukov ordenou repentinamente às tropas soviéticas na Polônia que se reagrupassem e se preparassem em posições defensivas. Um movimento anômalo se os russos não suspeitassem de nada. Um movimento coerente se suspeitassem. Se Stalin conheceu o plano, nunca o disse. A paranoia soviética, cultivada durante décadas de perseguições internas e agressões externas reais e imaginárias, se alimentava de qualquer forma sem necessidade de relatórios detalhados. O ditador georgiano havia sobrevivido a tantas conspirações, reais e fictícias, que mais uma trama aliada só teria confirmado o que já acreditava. A partir de 1946, suas políticas de consolidação do bloco oriental se endureceram até se tornarem o que mais tarde seria chamado de Cortina de Ferro. A Guerra Fria, que oficialmente ainda não existia, já estava em andamento. Um oficial subalterno do JPS, entrevistado em 1999 pelo historiador Jonathan Walker para seu livro sobre o Unthinkable, resumiu numa frase o que havia sentido durante aquelas 2 semanas de maio e junho, no porão da King Charles Street. Nós nunca acreditamos que aquilo fosse ser executado, disse. Mas calculamos tudo com a mesma seriedade, como se fosse ser executado no dia seguinte. E isso, acrescentou após uma pausa, é o que ainda às vezes me tira o sono, que tenha sido calculado. Esse é talvez o fato incômodo que sobrevive a toda interpretação posterior. Não a loucura de um momento, mas a deliberação repousada, o cálculo profissional, os números confrontados, os anexos cartográficos. O impensável foi pensado, com minúcia, com assinaturas, com data. O que nos separou daquela guerra não foi a sabedoria dos líderes nem o pacifismo dos povos. Foi uma combinação de fatores quase fortuitos, uma eleição trabalhista, uma bomba atômica nas mãos erradas para os propósitos de Churchill, chefes de Estado-Maior honestos com seus números, um acidente de trânsito em Mannheim que silenciou Patton, um ditador soviético que, contra todas as expectativas, decidiu que continuar lutando não era o melhor para ele. Foram, em suma, 5 ou 6 coincidências na ordem certa. E do outro lado dessas coincidências, um século inteiro diferente. Talvez um sem Guerra Fria, talvez um com 10 milhões de mortos a mais. Jamais saberemos. Churchill morreu em 1965, lúcido até o fim. Havia publicado, entre tanto, suas memórias da guerra em 6 volumes, pelos quais recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1953. Nesses volumes, o episódio do Unthinkable é tratado com uma ambiguidade reveladora. Menciona suas preocupações com a atitude soviética, menciona as consultas com seus chefes militares, não menciona a data específica de julho de 1945, não menciona as 47 divisões, não menciona os 100 mil soldados alemães rearmados. As páginas onde tudo isso poderia ter aparecido não estão lá. O que existe, em vez disso, são referências oblíquas, formuladas em termos tão gerais que permitem ao leitor deduzir, se tiver a informação prévia, o que realmente foi discutido. Churchill não mentiu. Editou com habilidade de escritor profissional. Alan Brooke morreu em 1963. Seu diário foi publicado 4 anos antes, com a censura imposta pelo próprio Churchill, que havia lido os manuscritos antes de autorizá-los. As entradas mais comprometedoras sobre o Unthinkable, porém, passaram pelo filtro. Provavelmente porque nelas Brooke, com seu laconismo característico,
limitava-se a descrever o que considerava um exercício de Estado-Maior sem consequências práticas. Para ele, o absurdo do plano era sua melhor defesa. Ninguém ia executar algo assim. Portanto, podia-se escrever sobre isso sem medo. Mas Brooke, em outra entrada daqueles dias, anotou algo a mais. Em 24 de maio, depois de descrever sua reunião com Churchill para discutir o primeiro rascunho, escreveu que o primeiro-ministro estava obcecado com a Rússia como havia estado antes com a Alemanha, e que temia que nos anos seguintes, sem a disciplina que a guerra impunha a todos eles, os impulsos de Churchill fossem impossíveis de conter. Essa entrada, mais do que qualquer cálculo de divisões, captura o que o unthinkable realmente foi. A expressão documental de uma obsessão pessoal que o sistema britânico, com seus equilíbrios institucionais, seus oficiais profissionais e, por fim, seus eleitores, conseguiu desativar antes que produzisse o desastre. Patton não viveu o suficiente para ler suas próprias cartas publicadas, nem para ver a Guerra Fria se desenvolver. Morreu convicto de que havia estado certo, de que uma oportunidade irrepetível havia sido perdida, de que Stalin e seu sistema poderiam ter sido derrotados a um custo aceitável em 1945 e que o mundo teria evitado décadas de ameaça nuclear. Era provavelmente um julgamento equivocado. Os cálculos dos planejadores britânicos mais frios e menos envolvidos emocionalmente sugerem que um ataque aliado em julho de 1945 teria resultado quase certamente numa guerra prolongada, que os soviéticos estavam em melhor posição de suportar. Mas esse julgamento, acertado ou não, constitui o núcleo da visão estratégica que Patton levou ao túmulo. 6 meses depois do dia da vitória na Europa, Patton jazia morto num hospital de Heidelberg. Churchill escrevia suas memórias do outro lado do ostracismo político. Stalin consolidava o controle soviético sobre metade da Europa. A Europa Oriental desaparecia atrás da cortina que o próprio Churchill havia nomeado. E em Washington, os comandos militares americanos começavam a redigir seus próprios planos de contingência, menos ambiciosos que o unthinkable, mas com a mesma premissa subjacente. A União Soviética era agora o inimigo principal. A Guerra Fria, que oficialmente ainda não existia, já estava escrita em pastas marcadas Top Secret, nos dois lados do Atlântico. Um operário polonês que havia sobrevivido ao gueto de Varsóvia e a 2 campos de concentração, interrogado por um oficial britânico no verão de 1945 sobre o que pensava do futuro da Polônia, respondeu com uma frase que o oficial anotou em seu diário e que sobreviveu nos arquivos pessoais publicados décadas depois. Disse simplesmente: "Nós já perdemos a guerra 2 vezes. A primeira contra os alemães, vocês ganharam por nós. A segunda contra os russos, vocês estão perdendo sem perceber." Essa frase, pronunciada por um homem cujo nome não ficou registrado, talvez resuma melhor do que qualquer análise o que a Operation Unthinkable realmente foi. Uma tentativa desesperada, extemporânea e matematicamente impossível de impedir essa segunda derrota, que o operário polonês já via claramente em maio de 1945. Não foi tentada. E por mais de 40 anos, metade da Europa pagou o preço. 70 e tantos. Anos depois, o documento pode ser consultado nos arquivos nacionais de Kew. Qualquer um pode solicitá-lo. Quase ninguém o faz. Nele, com a precisão gelada que só os burocratas militares conseguem produzir, quando descrevem planos para matar milhões de pessoas, lê-se a hipótese completa de uma terceira guerra mundial que nunca chegou a ocorrer. As divisões contadas, as datas calculadas, os homens disponíveis, os homens alemães que seriam reutilizados, a possibilidade, sempre presente e jamais sublinhada, de que tudo aquilo tivesse acabado com o mundo como o conhecemos. O silêncio que se seguiu à desclassificação do plano, em 1998, foi quase tão revelador quanto o próprio documento. Os jornais britânicos lhe dedicaram apenas algumas manchetes. A imprensa internacional o reproduziu brevemente e passou a outros assuntos. Não houve debate parlamentar. Não houve comemoração nem análise pública prolongada. Como se admitir que estivemos tão perto, durante aquelas 6 semanas entre Yalta e Potsdam, ainda fosse desconfortável demais para incorporar à memória oficial de como nosso tempo começou? O impensável foi pensado, e então, cuidadosamente, esquecido.